Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quinta-feira, dia 27 de março. Sou Isabela Melano e a partir de agora você confere os destaques do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal determina que taxas estaduais de prevenção e combate a incêndios são constitucionais. Carolina Cassola. A decisão tomada em matéria, com repercussão geral reconhecida, deverá ser seguida pelas demais instâncias do Judiciário em casos semelhantes. STF suspende a análise de legalidade de revista íntima em presídios. Com mais de 500 mil processos recebidos anualmente, o STJ vem se empenhando nos últimos anos em desenvolver formas de agilizar a tramitação. Destaque de Diego Breão. O crescimento da demanda processual afeta a Secretaria de Processamento de Feitos, a SPF, que trabalha na busca de soluções para assegurar um processamento sem intercorrências. Neste sentido, 7 robôs foram criados para automatizar as rotinas cartorárias. E ainda, o Superior Tribunal de Justiça decide que só as empresas de energia elétrica devem ser réis em processos sobre cobrança da conta de desenvolvimento energético. São 6 horas e 14 minutos e o Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. O STJ decidiu que só as empresas que prestam serviços de energia elétrica devem ser réis nos processos sobre cobrança da conta de desenvolvimento energético. Quem traz as informações sobre essa decisão é o repórter Diego Brião. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1148, decidiu que apenas as prestadoras de serviços de energia elétrica devem responder pelas demandas nas quais o consumidor discute parte dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. Com isto, o colegiado reconheceu a ilegitimidade passiva da União e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, para ações desta natureza, ainda que a discussão envolva a legalidade dos regulamentos expedidos pelo Poder Público. De acordo com a relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, o tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que este tipo de disputa envolve apenas o prestador e o consumidor do serviço público. Segundo argumentou a ministra, o ente público concedente e eventual entidade autárquica são considerados ilegítimos para figurar no polo passivo, ou mesmo atuar como assistentes, ainda que tenham atuado na definição da tarifa. Da agência Rádio Web, Diego Brião. E as taxas estaduais de combate e prevenção a incêndios são declaradas como constitucionais no Supremo Tribunal Federal. As informações com a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que as taxas estaduais de prevenção e extinção de incêndios cobradas pelos corpos de bombeiros são constitucionais. A decisão tomada em matéria, com repercussão geral reconhecida, deverá ser seguida pelas demais instâncias do Judiciário em casos semelhantes. O tribunal analisou 3 processos sobre o mesmo tema. Um deles é um recurso extraordinário que trata da taxa no Rio Grande do Norte, sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Os outros 2 são arguições de descumprimento de preceito fundamental relativas a Pernambuco e ao Rio de Janeiro, relatadas pelo ministro Edson Fachin. Nos 3 casos, Toffoli e Fachin votaram pela constitucionalidade das taxas. Fachin ressalvou que o entendimento não se aplica à cobrança de taxas para a inspeção veicular em Pernambuco, nem à emissão de certidões individuais no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, uma lei local já havia afastado essa possibilidade. Essa posição foi acompanhada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Quanto às taxas para inspeção veicular e emissão de certidões que já estavam em vigor, perderão validade a partir da publicação da decisão. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E hoje, após debates em sessão plenária, o STF voltou a suspender o julgamento sobre a legalidade da utilização de provas obtidas por meio de revista íntima em visitantes de presídios. O relator da ação, o ministro Edson Fachin, apresentou uma nova proposta de tese na tarde desta quinta-feira. Contudo, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino fizeram sugestões para o aperfeiçoamento do enunciado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez um resumo das alterações sugeridas. Vamos ouvir. Eu vou
pontuar, conjuntamente às sugestões do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino. No item 1, ficaria em visitas sociais nos presídios ou estabelecimentos de segregação é inadmissível a revista íntima com o desnudamento de visitantes ou a inspeção de suas cavidades corporais. Ponto. A prova obtida por esse tipo de revista é ilícita, vírgula, salvo decisões judiciais em cada caso concreto. Aqui eu incorporei a sugestão do ministro Dino e do ministro Alexandre de Moraes. Pulando para a tese 4, fica determinado ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, vírgula, bem como aos estados, vírgula, e por meio dos recursos do Fundo Penitenciário, acréscimo do ministro Flávio Dino. No item 6, o ministro Alexandre propõe a supressão da oração inicial em regime de transição e, portanto, começaria excepcionalmente na impossibilidade, e aí acrescenta-se, ou inefetividade de utilização do scanner, e na parte final, a revista, quando tenha que ocorrer, vírgula, de acordo com protocolos gerais e nacionais pré-estabelecidos e por pessoas do mesmo gênero, vírgula, preferencialmente profissionais de saúde. E o ministro Alexandre sugere a supressão do inciso 4. O julgamento vai ser retomado na próxima quarta-feira em sessão plenária. O caso concreto que motivou o recurso envolve o Ministério Público do Rio Grande do Sul, que contestou decisão do Tribunal de Justiça Estadual. O tribunal absolveu uma mulher acusada de tráfico de drogas ao entender que a prova foi obtida de forma ilícita, já que ela foi submetida à revista vexatória ao tentar entrar no presídio central de Porto Alegre com 96 gramas de maconha no corpo para entregar ao irmão detido. Agora são 6 horas e 20 minutos. No próximo bloco, inteligência artificial é aliada à rotina de magistrados. E ainda, robôs dão mais agilidade à tramitação de processos no STJ. Voltamos já. Radar da Justiça. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma nova ferramenta que promete auxiliar o dia a dia dos magistrados. Confira agora com o repórter Breno Zonta. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, lançou um sistema para auxiliar magistrados e magistradas dos tribunais do Brasil. O Gabinete do Juízo usa inteligência artificial para centralizar informações, otimizar fluxos, organizar tarefas e agilizar a tomada de decisões. A ferramenta foi desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, em parceria com a Universidade de Brasília e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A iniciativa permite a gestão das atividades diárias dos gabinetes, como minutar despachos, decisões e sentenças, acessar os dados de produtividade, assinar atos e expedientes e administrar a agenda de audiências. Durante a 4ª sessão ordinária do CNJ, Barroso afirmou que o sistema é revolucionário, especialmente para a rotina de juízes e juízas de primeiro grau. O ministro destacou ainda que o Gabinete do Juízo permite identificar precedentes qualificados, sugerir movimentos e andamentos processuais e gerar relatórios do processo. O acesso ao sistema é feito pelo portal jus.br. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. E a Secretaria de Processamento de Feitos do Superior Tribunal de Justiça conta com o apoio de robôs especializados nas rotinas da corte. O repórter Diego Brião está de volta e traz os detalhes. Com mais de 500 mil processos recebidos anualmente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vem desenvolvendo formas de agilizar a tramitação. O crescimento da demanda processual afeta a Secretaria de Processamento de Feitos, a SPF, que trabalha na busca de soluções para assegurar um processamento sem intercorrências. Neste sentido, 7 robôs foram criados para automatizar as rotinas cartorárias. São eles o Lector, para a busca textual, o Expeditus, para a geração de ofícios, o Tempus, para controle de prazos e de despachos e vistas, o Minutrix, para a geração de minutas de autuação dos incidentes processuais, a exemplo dos agravos internos e regimentais, o Juntaí, para a juntada de petições, o Intimatrix, para a intimação pessoal, e o Checkmate, para procedimento de baixa ou arquivamento. Atualmente, não há acervo de processos aguardando conclusão aos gabinetes ou baixa.
Os robôs foram desenvolvidos em parceria com a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal. Eles foram pensados para executar diferentes tarefas repetitivas, permanecendo as atividades mais complexas a cargo dos servidores. Os dados do ano passado dimensionam o trabalho realizado pelos robôs. No período, foram baixados mais de 474 mil processos, sendo 408 mil por baixa automática e 56 mil de forma manual. Ainda conforme informa o STJ, o robô Checkmate baixou automaticamente uma média de 2.200 processos por dia, enquanto que um servidor levaria uma semana ou mais para fazer o mesmo trabalho. Da agência Rádio Web, Diego Abrião. A seguir, o que é destaque nos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Justiça itinerante chega à comunidade indígena de Roraima. Cristina Mara. Pela primeira vez na história, a Justiça itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima levou serviços jurídicos à comunidade indígena Urinduque, no município de Uiramutã. A iniciativa, que teve início na terça-feira, terminou hoje. Busca aproximar a Justiça das localidades mais remotas e fortalecer o atendimento às comunidades indígenas do estado. Vara Central da Infância e da Juventude de São Paulo celebra 100 anos. Destaque de Cid Marcos. O Tribunal de Justiça de São Paulo celebrou os 100 anos da Vara Central da Infância e da Juventude, a primeira do estado especializada na matéria. Neste século, a unidade teve como destaque os projetos de apadrinhamento afetivo, acolhimento familiar e adoção compartilhada. A Vara também desempenhou um papel crucial na formação de uma rede de proteção envolvendo escolas, serviços de saúde e organizações não governamentais. Justiça de Goiás apresenta nova edição do Manual de Requisição de Perícias Criminais. Mércia Lívia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em parceria com o Ministério Público e o Governo do Estado, realizou um workshop, Manual de Requisição de Perícias, edição 2024. O objetivo foi ampliar o conhecimento entre magistrados atuantes em juizados criminais quanto à padronização e procedimento de perícia criminal e médico-legal. Justiça Paranaense indicada ao Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi indicado ao prêmio na categoria Inclusão e Diversidade. A premiação é destinada a instituições que promoveram a temática da igualdade por meio de ações, posicionamentos ou conteúdos de impacto. A cerimônia de premiação será no dia 29 de abril, durante a 14ª edição do Redes WeGov em Florianópolis. Agora são 6 horas e 28 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal oficial do TJMG no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.